Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta terça-feira temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24. Quando vemos Jesus demonstrando tristeza, muita tristeza, porque no lugar onde ele esteve e realizou a maior parte dos seus milagres, isto é, a região norte de Israel, onde estavam as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, foram as cidades onde o povo menos se abriu à graça de Deus. Por isso Jesus demonstra muita tristeza, e diz, comparando estas cidades do seu tempo com outras cidades mais antigas ainda, como Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidônia, que eram cidades onde o pecado se alastrava e muito. Mas Jesus então compara, dizendo: se o povo de Tiro e Sidônia, de Sodoma e Gomorra, tivessem visto o que aqui vocês veem, certamente teriam se convertido. Então Jesus demonstra tristeza, porque o povo destas cidades do seu tempo, o povo que o viu, o povo que presenciou tantos milagres, não foi capaz de reconhecer que era, na verdade, o amor de Deus que estava ali, e não se abriram a este amor. Jesus, então, está colocando neste evangelho a necessidade de abertura para o reconhecimento de como é grande o amor de Deus por nós também. E diante deste amor, nós devemos dar uma resposta. E a resposta é a conversão. É a mudança de vida, para que nós estejamos vivendo como Cristo quer. O povo do tempo de Jesus se exaltava por crer serem filhos de Abraão, mas não vivenciavam como tais. Muitos de nós também nos exaltamos porque somos da Igreja Católica, somos batizados, somos filhos de Deus. Mas e a prática? E a vivência? Ser membro da Igreja Católica, ser um batizado, uma batizada, ser um filho, uma filha de Deus, quer fazer com que nós tenhamos atitudes concretas. Isto é, a nossa fé não pode ser vivida somente por falar, mas é na prática. É na prática que nós demonstramos a nossa fé, o nosso seguimento a Jesus Cristo, o nosso acolhimento da sua palavra. O Senhor espera a nossa conversão. Reconheçamos como é grande o amor de Deus por nós e procuremos esta vida santa como Ele quer. Santidade é o que nós podemos refletir na vida deste grande homem que foi São Camilo de Leles, celebrado neste dia 14 de julho. Ele que teve uma vida voltada para o mundo. Vejamos, ele foi soldado e quis fazer dinheiro como soldado. Depois, ele colocou todo esse dinheiro no jogo, mas alcançou a conversão. Uma conversão inicial. Ele foi acolhido pelos franciscanos capuchinhos. Ele foi religioso franciscano inicialmente,
Mas depois, porque estava com uma ferida muito grave na sua perna, não pôde mais continuar na vida religiosa. Precisou ser tratado em um hospital na cidade de Roma, e ali foi a graça de Deus na sua vida. Vejamos como é que Deus atua na vida de uma pessoa que tem o coração aberto. No momento em que ele poderia pensar, estou abandonado, foi o momento que ele percebeu que Deus o chamava para uma missão. Pois bem, enquanto estava ali no hospital, procurando a cura daquela sua ferida, que de fato era uma ferida muito profunda na sua perna, ele pôde perceber que os enfermeiros, todos aqueles que estavam ali naquele hospital, não cuidavam bem dos enfermos. Ele percebeu o estado de abandono em que se encontravam os enfermos. Aqui vemos então o chamado de Deus, tocou no seu coração, e a partir de então, ele procurou ter maior atenção e respeito para com os enfermos, a ponto de ele procurar fundar uma congregação religiosa a serviço dos enfermos. Pois bem, ele foi ordenado sacerdote e, junto a ele, um grupo de irmãos para fazerem o voto de perpétua assistência corporal e espiritual aos enfermos. Nós vemos a graça de Deus na vida deste grande homem, que de fato, depois de uma vida cheia de aventuras, uma vida mundana, acabando ter que ficar em um leito de hospital por esta chaga aberta na sua perna, foi ali que ele amadureceu a sua conversão, a sua procura por Deus, a sua procura pela santidade. Nós temos em São Camilo de Leles o patrono de todos os enfermos, e uma missão que continua viva ainda em nossos dias pelos camilianos e camilianas, que cuidam de tantos hospitais e asilos de idosos por tantos lugares do mundo afora. Nós pedimos hoje a São Camilo de Leles por tantas pessoas que estão se dedicando nos hospitais, especialmente nestes últimos meses, à cura diante desta grande epidemia, tantos que estão enfermos pelo Covid-19. Pedimos hoje a São Camilo de Leles pelos nossos irmãos que sofrem de doenças incuráveis, para que neste momento possam manter viva a chama da fé, possam ter a confiança em Deus, de que ainda que o sofrimento seja grande, mas a graça de Deus é maior. E a graça de Deus quer conceder a cada um de nós a salvação eterna. Peçamos hoje então a São Camilo de Leles, que possa ele interceder junto a Deus pela cura, mas também, sobretudo, pela conversão de vida de tantos irmãos que, em meio à doença, estão mais à procura de Deus. Peçamos a São Camilo de Leles pelos enfermeiros, médicos, cientistas, todos aqueles que têm a missão de cuidar dos enfermos, para que com muito zelo e amor possam cumprir com essa missão, sobretudo na atitude cristã, ver o Cristo em cada irmão enfermo.
e que nós também possamos assim ver. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, para que tenhamos corações misericordiosos, corações cheios de caridade, sobretudo em favor dos necessitados, os enfermos, aqueles que estão precisando de um apoio da nossa parte, sobretudo o apoio espiritual. Que tenhamos uma terça-feira muito feliz e abençoada na graça e na paz de Deus. Amém.